mostrar pra vocês onde morou Leonardo da Vinci. Gente, olha que lindo. Tô sozinha aqui no pátio. Uma viagem mesmo no tempo. Castelo de Amboise, pertinho de Clos do Sul. Aqui é o ateliê onde ele trabalhava. Tudo congelado, ó. Vamos lá, né? Do outro lado dessa ponte, a nossa história começa. Saí da estação de Tours e em poucos minutos desembarquei na estação de Amboise, bem no coração do Vale do Loire. Se você está planejando conhecer Amboise, eu já mostrei aqui no canal como comprar os bilhetes e fazer esse mesmo percurso de trem. Agora é atravessar o Loire e descobrir as histórias que nos esperam do outro lado. Agora que a gente está em Amboise, nevou a noite toda, mas nós estamos aqui, firme e forte. Crio o ar aí pra vocês. Vambora! Bom dia! E hoje nós estamos em Amboise, onde tem um castelo de Amboise e o castelo de Clos, que é onde morou o Leonardo da Vinci. Então a gente vai conhecer esse castelo nessa manhã de muita neve. Mas olha que lugar lindo! Vou mostrar pra vocês onde morou Leonardo da Vinci. Foi aqui que Leonardo da Vinci passou os últimos 3 anos de sua vida, após aceitar o convite do rei Francisco I. Assim que eu entrei no castelo, dá para perceber a simplicidade do lugar, muito diferente dos outros castelos do Vale do Loire. Ao entrar no quarto do Da Vinci, não estamos entrando só em um quarto renascentista, estamos entrando nos últimos capítulos da vida dele. E foi aqui, neste quarto, que Leonardo passou seus últimos dias e faleceu em 2 de maio de 1519, aos 67 anos. É realmente um passeio incrível entrar nos cômodos de Leonardo da Vinci, esse cientista, arquiteto, construtor, engenheiro. Bem ao lado está o quarto de Margarita de Navarra, a primeira mulher de letras do Renascimento. Com móveis do século XVI e tapeçarias históricas, esse quarto nos transporta no tempo. Saindo do quarto, peguei as escadarias e desci em direção ao oratório. Gente, não é qualquer oratório, é o oratório da Ana de Bretanha, encomendada pelo rei Carlos VIII no fim do século XV, para que a Ana pudesse chorar pelos seus filhos que morreram tão jovens. Tem um short sobre eles aqui no canal. E logo ao lado entramos no ateliê do Leonardo da Vinci. Leonardo nunca deixou de criar, mesmo já idoso, continuava desenhando, estudando anatomia, engenharia, arquitetura e hidráulica. E aqui está a réplica do quadro de Santa Ana, que ele deixou inacabada. Aqui é para você ver a escrivaninha, onde ele ficava, seus objetos, a concha, símbolo aí da razão áurea, para quem conhece. Esse não é apenas o lugar onde ele trabalhava. É o lugar onde ele continuou sonhando, inventando e imaginando o futuro até o último dia da sua vida. Visitar o Clos, para mim, foi perceber que os grandes gênios da história não pertencem apenas aos livros ou aos museus. E o mais legal vem agora, que é essa sala, onde tem uma espécie de holograma, onde o Leonardo da Vinci conversa com o visitante e ele explica sobre suas obras, seus projetos e sobre a Mona Lisa. É impressionante. E olha que legal essa parte. Il y a ce portrait et ce que vous avez vu dans mon atelier. Le Saint Jean-Baptiste jeune et la Madone assise sur les genoux de Sainte Anne. Et pourquoi ces trois-là, maître? Que legal, hein? Je ne me lasse pas de les contempler. É neste salão que Leonardo recebe Francisco I, as pessoas mais importantes do reino, os embaixadores e os artistas que o visitam. Esse cômodo foi restaurado fielmente à decoração do século XV, mantendo a cadeira gótica, arcas e tapeçarias que conheceram os habitantes desta casa. Olha quem tá ali na parede. A Mona, meus amores, a Mona. Só que, claro, né, a original tá lá no Museu do Louvre.
Essa é a cozinha do Clos Louçon, um espaço que nos lembra que até os maiores gênios da história tinham uma rotina muito humana. Você sabia que ele era vegetariano? E devido ao frio que estava fazendo, tive o privilégio da lareira estar acesa. Leonardo não vivia sozinho. Ele chegou à França acompanhado de discípulos e colaboradores, que o ajudavam em seus estudos e projetos. E era nessa cozinha que a vida cotidiana acontecia. E descendo as escadas, a gente chega na sala das maquetes. 40 máquinas incríveis e com 5 séculos à frente do seu tempo estão expostas nessas salas. As maquetes foram realizadas pela IBM, segundo os desenhos originais de Leonardo da Vinci, e construídas com os materiais da época. São muitos projetos: o carro de assalto, o automóvel, a ponte giratória, o barco de rodas de paz, a máquina, o helicóptero, o paraquedas, tudo ganha vida em 3D, permitindo compreender melhor o seu funcionamento. A tradição conta que um túnel secreto ligava antigamente o castelo de Clos Louçon ao Castelo Real de Amboise, permitindo que Francisco I e Leonardo da Vinci se encontrassem regularmente. E essa é a entrada de um desses túneis. É impossível não imaginar essas conversas acontecendo exatamente aqui. Apesar de estar muito frio, é lindo demais a paisagem. Tudo branquinho. Esse aqui é o jardim e a gente segue o sentido da visita. No inverno, os jardins revelam uma beleza completamente diferente. A neve cobre os caminhos, silencia os sons e transforma a paisagem em um cenário quase atemporal. Leonardo era autodidata e um observador rigoroso da natureza, numa época em que a botânica ainda nem era uma ciência. Ele acreditava que a natureza era a grande mestra de todas as coisas. E talvez seja exatamente isso que faz esse lugar parecer tão vivo mais de 500 anos depois. E daqui, do jardim do Leonardo, nesse clima de neve, tudo branquinho, lago congelado. Gente, é um outro mistério, é um outro ar, é um outro encantamento, é um outro olhar você viajar nesse mês de janeiro, onde, na verdade, me parece que tá meio atípico, tá com nevascas. É impressionante esse cenário todo branquinho de neve. Pode vir, gente, é pra curtir mesmo, se maravilhar. Vamos passar ali pela ponte. Vou levar vocês aqui pra ver a ponte. Tudo congelado, ó. O lago todo congelado. Mas era aqui que Le Montier, Leonardo da Vinci, passou seus últimos anos. Foi aqui na França. Reza a lenda que ele era muito, muito, muito amigo do rei, né? Como eu mostrei pra vocês lá atrás, que tinha tem alguns túneis aqui, passagens secretas, para ele poder chegar lá no rei. Tem várias legendas aqui, ó, de tudo por onde ele passou. Agora a gente vai passar aqui pela pontezinha. É uma graça, gente. Eu achei que a neve fosse impedir muito do passeio, que não seria legal, mas tá dando uma mágica diferente, essa neve toda. E tá incrível. E o sol tá saindo ali, ó. Muito frio, mas, gente, é muito impressionante o Clos Louçon. Não tira ele do seu roteiro, coloca, eu tô fazendo o Clos Louçon primeiro, porque ele fecha 1h30. E aí 2 horas reabre lá o Château de Amboise. Saindo do silêncio do Clos Louçon, segui em direção ao Castelo Real de Amboise. E olha que esse era um caminho muito familiar para o Leonardo da Vinci. Estamos agora no Château de Amboise.
O castelo começou como uma fortaleza medieval, mas foi transformado em residência real no final do século XV, tornando-se um dos palácios favoritos da monarquia francesa. Então vamos, gente, subindo, caminho do castelo, a gente já passa aqui por esse corredor maravilhoso, que já transporta a gente para outra era, né? Para outra época. Tá frio, muito frio aqui em Amboise. Tô tentando mostrar para vocês o máximo que eu posso. Castelo de Amboise, pertinho do Clos do Sul. A gente vai começar a visita. E junto com o ingresso, você ganha um estopede, que ele vai te contando a história do castelo. E a boa notícia é que ele é em português. Então você não vai ter problemas em entender. Gente, a vista é impressionante, é de outro mundo mesmo. Eu já visitei outros castelos aqui no Vale do Loire. Assista os vídeos, tá, gente? Com todas as dicas aí de como chegar no chateau. A vista aqui é impressionante. Vamos lá, né? Previsão é de que a gente demora umas 2 ou 3 horas para visitar tudo. E eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de olhar cada cantinho, admirar, imaginar a história. E o frio continua acompanhando cada passo que dou em direção ao castelo. A neve cobre os jardins e transforma a paisagem em algo difícil de descrever. Gente, olha que lindo! Tô sozinha aqui no pátio. O bom de você ser a primeira a chegar na visita das 2 horas, nesse clima de neve. Porque o chateau, ele é todinho seu. E logo à minha frente, a Capela de São Humberto, famosa por abrigar os restos mortais de Leonardo da Vinci. E antes de seguir para o castelo, visitar a capela é uma parada obrigatória. Essa é a estátua que marca o local onde foram encontrados os restos mortais de Leonardo da Vinci. Foi aqui, antes de ser levado lá para a catedral, da igreja de Santo Humberto. É aqui, de dentro da capela de Santo Humberto, que é onde está enterrado os restos mortais de Leonardo da Vinci. Vou mostrar para vocês. Exatamente aqui. Construída no final do século XV, durante o reinado de Carlos VIII, ela é considerada um dos mais belos exemplos da arquitetura gótica, com seus detalhes esculpidos em pedra que parecem desafiar o tempo. E é aqui que repousam os restos mortais de Leonardo da Vinci, que viveu seus últimos anos aqui em Amboise, a convite do rei Francisco I. Enquanto atravesso estes jardins cobertos de neve, é impossível não imaginar quantas pessoas já percorreram este mesmo caminho ao longo dos séculos. Reis, rainhas, membros da corte, todos observando a mesma paisagem, sentindo o mesmo frio de inverno do Vale do Loire. É como se o castelo estivesse esperando para contar a sua história, e é exatamente para lá que a gente segue agora. A cada janela, a cada terraço, o rio Loire surge ao fundo, lembrando por que este lugar foi escolhido séculos atrás. Do alto do terraço, a vista se abre sobre o Vale do Loire, e por um instante é fácil entender por que os reis da França escolheram este lugar para viver. E desse mesmo terraço, reis observaram seus domínios e planejaram o futuro da França. Aqui era onde o Conselho do Rei se reunia. Eles se reuniam para discutir questões sobre o Estado, banquetes, recebiam os convidados. E olha que interessante, na cadeira real, a coroa. Essa era uma das salas mais importantes do castelo, um espaço pensado para impressionar. Aqui aconteciam recepções, banquetes, cerimônias e encontros importantes da corte francesa. Era o tipo de lugar criado para mostrar poder, riqueza e a importância da monarquia. Aqui é um quarto que está exatamente com os móveis reais.
Cada objeto desse quarto guarda um pedacinho da história de Amboise. Depois de percorrer os salões e corredores, volta ao terraço do castelo, com a sensação de que Amboise é muito mais do que uma antiga residência real. Poucos lugares conseguem reunir tanta história. Talvez seja por isso que o Vale do Loire, com seus castelos e paisagens históricas, tenha sido reconhecido pelo Patrimônio Mundial da Unesco. E enquanto observo pela última vez a fachada do castelo de Amboise, levo comigo a certeza de ter visitado um dos lugares mais marcantes da história da França. É isso, gente. O Château de Amboise, ele é um château pequenininho, diferente do de Chambord, Chenonceau, que você demora em média umas 2-3 horas mesmo para você visitar ele inteiro. Esse estopede, ele é muito legal, porque ele conta a história de cada cômodo, e em português, isso que é legal. E em mais ou menos 1h30, a gente faz todo o Castelo de Amboise. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da visita, ter passado o dia aqui em Amboise comigo, nesse dia de muita neve, de muito frio, mas que foi interessante, né? É uma outra visão, uma outra forma de encarar a paisagem, né? Essa paisagem toda branquinha. E curte meu vídeo, assiste os próximos vídeos que tem mais Château, tem mais Vale do Loire para vocês. E eu coloquei também nos vídeos curtos como que você faz para chegar aqui de transporte público. Tchau, gente. Um grande beijo.